pessoal, bem-vindos mais uma vez. Espero que estejam felizes com o retorno do Cocoa Talks. Bom, eu vou falar um pouquinho do Sprite Kit. Não é para ser uma palestra tão com profundidade técnica, não consigo ser igualmente por enquanto. Mas eu quero trazer algo mais voltado para game design, algo mais voltado para plantar a sementinha mesmo no desenvolvimento de games dentro de vocês. Pode passar. Bom, mas falando um pouquinho de mim, primeiramente, sou Victoria. Eu sou desenvolvedora iOS aqui no iFood, do time de Promotions. Não tenho cupons, infelizmente. Sou formada em ADS e atualmente estou cursando a minha segunda graduação em Jogos Digitais, para entender melhor o contexto, o mercado de games. Fiz parte do programa do BPID, do Apple Developer Academy, né, que mudou de nome, inclusive reconheço alguns rostinhos que estão aqui. Sou da turma de 2019 e 2020, então é algo bem recente aí, né, antes da pandemia. E sou entusiasta em desenvolvimento de games, né, como já tinha comentado antes. Pode passar. Bom, passando então pela nossa agenda, eu acho que eu deveria ter feito igualmente, né, ter colocado tipo um BuzzFeed, mas enfim, eu só pensei isso depois. A gente vai começar então falando um pouquinho do mercado dos jogos de games, né, como está sendo o crescimento, como começou, enfim, e passar pelos jogos mais atuais. Vou entrar também na parte de game design, então vou passar pelos pelos aspectos conceituais e mecânicos, como que eu inicio a ideia de um game, como eu escolho a mecânica que faz sentido ou não, tipos de loops, qual que é o momento ideal para o momento de recompensa, cenários, mundos, personagens, histórias. Até lá eu tenho certeza que vocês têm uma ideia para tirar da cachola. Vou passar também uma breve introdução ao nosso framework, né, que é a tecnologia que possibilita a gente desenvolver um jogo em 2D. Então, sprites, animação, um pouquinho de colisão em física. E, no final, vou mostrar alguns games autorais aí que eu fiz durante o meu período de Academy. Pode passar. Bom, como que eram os primórdios, né? Como era lá por volta dos anos 2009, mais ou menos. Pode passar. Bom, a gente sabe que quem deu origem aos jogos foi o jogo de cobrinha, daquele Nokia, tijolão, né? Só que aqui eu tentei trazer alguns exemplos, mas ao nosso nível de desenvolvimento mesmo. Então, a gente sabe que no começo tinha muitos jogos de baralho, a gente tinha que instalar lá os APKs, tinha muitas demos também. Diamond Rush, não sei se vocês jogaram, mas eu joguei isso pra caramba. E também tem os games da Gameloft, Asphalt 4, joguei pra caramba. Prince of Persia também, eu lembro bastante desse game. E só relembrando um pouquinho, a Gameloft ela era um estúdio mobile e ela tinha parceria com a Ubisoft. Só que ela não desenvolvia, propriamente dito, jogos para interface mobile. Ela fazia as adaptações do jogo da franquia. Ok, isso por um tempo foi legal, foi interessante, as pessoas gostaram disso. Porém, o hardware ele era muito limitado naquela época. Não era nem tinha sistema operacional direito. Não era smartphone, na verdade. Smartphone, iPhone, né? Era aqueles que tinham teclinha, BlackBerry da vida. E muitas das vezes os jogos eles não refletiam as mesmas jogabilidades, muito menos aparência. Então, jogos de console, que eram em 3D, tinha toda aquela imersão, um PlayStation da vida, para o mundo bom eles viravam 2D, e aí se pareciam muito como esse jogo aqui, Assassin's Creed. Tentei pegar mais ou menos um frame parecido, né? Então, a gente pode ver que no console, provavelmente PlayStation 1 ou 2, outro tipo de imersão, outra jogabilidade e adaptação do mesmo jogo para mobile. Inclusive, isso não só influencia nesses aspectos, mas o tempo de jogo mesmo. Então, enquanto a gente durava, sei lá, 100, 90 horas para zerar um jogo, no telefone a gente nem 4 horas, isso se a bateria permitisse, né? Então, tem esse aspecto também. Mas, enfim, isso passaram-se os anos, a realidade mudou pra caramba e o acesso ao celular ficou muito mais fácil, né? As pessoas agora todas as pessoas têm, no mínimo, um smartphone ou um iPhone para poder se comunicar. A gente... Pode passar. E aí eu trouxe alguns dados também da Pesquisa Game Brasil. É bem legal essa organização. Todos os anos ela traz pesquisas relacionadas à plataforma, perfil de jogadores, jogos que estão na atualidade, enfim, é muito bacana. Os dados abertos dela é de 2020, mas já saiu de 2022, só que são pagos por enquanto, né? E ali os números que são bem interessantes, né? Mais de 70% dos brasileiros eles são adeptos a jogos eletrônicos. 70% é muita coisa. Claro que ali a gente não está levando em consideração nenhum recorte da amostra, ou seja, faixa etária ou classe social.
Mas aqui eu trouxe algo relacionado mais à plataforma. Então, 86% dos brasileiros preferem jogar pelo celular. Ou seja, cada vez mais pessoas idosas estão tendo acesso à tecnologia, têm no mínimo um smartphone para se comunicar com a família, e as pessoas que estão nascendo aí já nascem com um tablet, um iPad, né, vendo vídeo no YouTube, enfim. É uma gama muito grande, e a gente, como desenvolvedor, tem um nicho gigantesco na área de jogos, mais ainda, né? Pode passar. E, claro, né, tem também a parte do que os jogos se tornaram muito mais performáticos. Agora tem também celular que tem capacidades muito mais altas, tem memória mais alta, enfim. Celulares gamers, inclusive, né? Se você der uma breve pesquisa no Google, você vai encontrar uma lista, um ranking de melhores jogos que já ganharam vários prêmios. Mas aqui eu trouxe 3 que têm jogabilidades muito interessantes. Comentando um pouquinho, então, do Call of Duty Mobile. Eu não sei se vocês lembram quando ele foi lançado, mas ele revolucionou essa parte dos games, porque ele conseguiu trazer no mundo mobile, nessa interface pequenininha aqui, a jogabilidade de primeira pessoa, e ele faz com que a tela se torne 2 joysticks. Então, você consegue mirar, você consegue mexer câmera. É muito bom. Ele conseguiu trazer isso para a gente. Pokémon GO foi uma febre mundial. E o legal é que ele trouxe toda essa parte de imersão do anime e incluiu também a parte de realidade aumentada, né? Eu não conheço nenhum outro jogo que conseguiu trazer essa tecnologia tão bem quanto o Pokémon GO fez. Inclusive, tem o Pokémon Unite, não sei se vocês sabem, né? Mas é a parte do um jogo de Pokémon voltado mais para MOBA. Jogo, inclusive, muito bom. E o Genshin Impact, que ele ganhou 2021, foi bicampeão aí do The Game Awards, com o melhor jogo narrativo e melhor jogo mobile, por causa da sua interface, por causa dos seus gráficos e da sua história. Realmente, Genshin Impact ele é um jogo muito, muito bonito mesmo. Pode passar. Beleza, achei bem interessante. Eu acho que tem um nicho interessante aí para colocar a minha ideia em prática. Mas a gente sabe que, no fundo, não é tão simples assim pensar num jogo, quanto mais desenvolver um jogo, né? Tenho certeza assim, que todo mundo já instalou, no mínimo, assim, um joguinho simples no celular. Mas, claro que na hora de desenvolver, de pensar, é um pouco mais difícil, o buraco é muito mais embaixo. Mas, enfim, com essa palestra eu gostaria muito de fazer vocês pensarem nesse aspecto. E aí eu vou trazer uma série de dicas, não sei se eu posso falar como dicas, guides, enfim, algo que eu utilizo para poder colocar as minhas ideias, né, eu que gosto da parte de desenvolvimento de jogos, para fora da cachola e colocar no papel e colocar em prática. Pode passar. Bom, primeiro, eu não tenho só uma ideia, tenho só um reflexo assim do que seria um jogo. A gente pode começar por várias partes. A gente pode começar pela tecnologia, a gente pode começar pela parte de ilustração, começar a desenhar o nosso game, pela história, enfim. O que eu faço? Eu tento responder essa pergunta. Então, quais são os princípios de design e seus elementos principais em torno dos quais o meu jogo vai ser construído? Parece meio difícil, né? Eu vou tentar trazer como exemplo, então, o jogo Fortnite Battle Royale. Quais são alguns elementos principais que tem no jogo que a gente consegue ver? Beleza, batalhas de multijogador, sim, são competitivas, né? Isso dá para perceber pelo game. Capacidade de construção, então, em algum momento eu vou conseguir construir meu item, construir minha arma, enfim. As batalhas, elas geralmente são estratégicas, eu não simplesmente tenho que sair atirando para todo quanto é lado, exige uma estratégia por trás, por causa da competitividade e ser um jogo multiplayer. E aqui dá para perceber que o uso e abuso dos visuais, né, dos recursos visuais, eles são acessíveis, são divertidos, dá para ver pela paleta de cores, dá para ver pelo estilo artístico que os desenvolvedores utilizaram para construir o jogo, enfim. Provavelmente, se o Fortnite fosse em preto e branco, ele não teria todo esse sucesso que ele tem hoje, né, e não traria o propósito dele, que é ser dessa forma. Pode passar. Beleza, consegui linkar alguns elementos bem bacanas. Vamos para a parte de definição de mecânicas e loops. A gente sabe que tem vários componentes, né, do quais a gente, jogador, jogadora, a gente interage com o jogo. Então, tem movimento, tem pulo, coleta, compra, venda, construção, destruição, enfim. A gente pode
né, interagir de várias maneiras no game. Só que tem algumas coisas que eu considero na hora de escolher uma mecânica legal e que faça sentido. Bom, primeiramente a própria ação. Então, vamos usar aqui no nosso exemplo. A própria ação, pulo. Ok, vamos ver o pulo. Qual que é o seu propósito? Propósito é que meu personagem, meu asset, pule em um determinado momento para conseguir uma recompensa. Legal, você definiu um propósito. Situações de uso. Eu só consigo pular se eu estiver na plataforma vermelha. Legal, então você tem uma ação, você tem um propósito e você achou uma situação de uso. Legal, eu acho que essa mecânica, então, faz sentido para o meu game. E aí tem essa quarta, que é porque os jogadores e jogadoras gostariam de usá-lo. Isso eu penso mais no sentido de, caso eu queira usar de um artifício que seja um nitro, um bush, algum efeito especial, mas no meu game, né? Pode passar. E os loops, que pelo próprio nome diz, né, eles são os processos repetidos ao longo do jogo. A gente garante que os loops acontecem para poder fazer a retenção do meu jogador. Ou seja, as fases, elas querendo ou não, elas são esse tipo de processos. Eu começo, inicio o jogo, passo pela jornada do jogador, tenho os meus obstáculos, objetivo. No final, pego um boss, mato o boss, passei de fase, começo tudo de novo. E aí você faz com que o jogador tenha essa retenção e queira passar cada vez mais e mais de fases até zerar o seu jogo e aí querer a parte 2, enfim. Essa é a parte, o case de sucesso, né? Que o jogador preferia ser. Pode passar. Beleza, defini mecânica, já entendi mais ou menos qual seria o meu loop dentro do meu jogo. Tenho que definir também, para que tenha essa retenção, o meu momento de recompensa. Um momento mais gratificante, que é aquela parte que a gente fala, caraca, aquela parte que sai um xingamento da pessoa que está jogando mesmo, né? E aí eu trouxe alguns exemplos também que a gente pode utilizar dentro do nosso jogo. Então, shareable, então você pode dar a possibilidade de compartilhar alguma conquista nas redes sociais. Eu vejo bastante streamer de gameplays, e tudo bem que talvez não se enquadre tanto aqui, mas eu vejo bastante vezes eles jogando, né, um jogo multiplayer, e eles fazem cortes das lives para poder falar, olha, solei alguém aqui, sabe? Só para se exibir e falar, olha, aqui eu fui demais. É uma forma, assim, de um momento gratificante que a pessoa que estava jogando, né, gostou, quis compartilhar, e a gente sabe que tudo hoje a gente quer causar esse impacto nas pessoas. Tem também a parte mais apelativa, então, o que causa emoção, e aí é mais, caso o seu jogo tenha uma estratégia mais relacionada de badge, de perfil, de recompensas, enfim, algo que ele consiga colecionar. E ele pode ser mais específico também, ou seja, uma moeda de jogo, um diamante, pode ser também um movimento, uma mecânica que a gente pode usufruir desse benefício, enfim. Tem várias formas que a gente pode fazer como um momento de recompensa. E aí, trazendo, então, novamente, com mais um exemplo, do nosso Mario Kart 8, inclusive saiu para mobile há uns 2 anos atrás, ficou incrível. Quais seriam os momentos de recompensa para ele? Cruzar a linha de chegada, clássico, né? Nocauteando o oponente, fazendo um bom drift, enfim. Aqui já seria a parte de uma mecânica também, né? A gente pode, enfim, pensar em várias formas de recompensar o jogadora. Beleza, eu acho que até esse ponto você já tem insumo suficiente para poder pensar em toda a parte de gameplay, de game design da sua história. Só que entra a questão de mundo, cenários, personagens. Não necessariamente seu jogo precisa ter uma narrativa incrível, precisa fazer uma história, mas a gente sabe que com contexto narrativo a gente consegue desenvolver, e claro, isso tudo entra naquela questão mais apelativa, aquela questão que o jogador fica imerso. Tudo bem que Flappy Bird e Pac-Man, eles não possuem história, mas eles têm um objetivo, então eles têm um começo, meio e fim. Mas a gente pode usufruir também, fazer uma backstory, talvez uma cutscene, uma história que introduz o seu jogo, criar um conflito, ou seja, se eu não conseguir passar essa fase, o que pode acontecer comigo, não tem volta. Jogos de narrativa tem muito disso também. A história, que é propriamente dita, né, a gameplay, um clímax, e aí, no fim, tem uma resolução, né, que é quando você chega nos finalmente, aí consegue zerar o jogo e pede replay. Bom, é isso. E aí eu digo para você soltar a sua criatividade, colocar tudo isso no papel, pedir opiniões. Muita parte dos jogos, eles são de referências. Então, provavelmente, para ter outro jogo de carro,
foram vistos vários outros jogos de carros, adaptou mecânica, criou uma história em cima, enfim. Eu acho que a gente tem bastante insumo aí na internet também para poder criar nosso próprio jogo. E aí a gente vai para a parte da escolha da tecnologia. E é o que eu vim trazer para vocês, a introdução ao Sprite Kit. A Sprite não está patrocinando, por enquanto, mas pode passar. O Sprite Kit, então, ele é um framework para criar jogos em 2D. 2D, eu enfatizo bastante isso porque, se a gente quiser partir para tridimensionalidade, né, ou algo relacionado ao AR, a gente já precisa de outros recursos, outros frameworks, como o SceneKit e ARKit, e aí já sai um pouquinho fora do nosso escopo. Mas eu super aconselho fazer a junção de Sprite Kit com SceneKit, eu acho que é muito legal, traz um recurso muito bacana, sem falar que ele é de alta performance, ele tem uma eficiência muito boa nas plataformas Apple, no ecossistema Apple. E aí o Sprite Kit, ele tem vários componentes, ele traz para a gente sprites, shapes, tem a parte de partículas, eles têm várias animações, física, colisão, a gente pode brincar com áudio, com vídeo, enfim, ele é bem bacana de se brincar, de se mexer. Bom, aqui eu trouxe mais ou menos como é a estrutura do Sprite Kit, como ele se comporta. Primeiramente, a gente tem a View Controller para fazer esse controlamento, que é a nossa tela. A gente tem a nossa View, que ela vai ficar, a nossa cena vai ficar dentro da nossa View. Isso propriamente precisa acontecer dessa forma. Se você está iniciando o seu desenvolvimento de game, e aí você vai precisar, por exemplo, no seu MVP, você vai ter 2 levels, você vai ter 2 cenas, que as 2 cenas vão ser renderizadas na sua View. É mais ou menos assim que acontece. E todos os outros elementos, por exemplo, seus assets, suas sprites, a animação, a parte de física, vai ficar dentro dessas cenas. Pode passar. E aqui a parte do código, explicando mais ou menos o que eu acabei de falar. Então, a gente tem a nossa View Controller. O nosso DigiLoad é como se fosse o nosso inicializador, nesse caso. Logo abaixo, eu estou criando a minha cena. Estou criando um tamanho específico, colocando altura e largura nela. Estou escalando no modo Aspect Fill. Logo abaixo, eu estou configurando a minha view. Ela também serve para mostrar várias partes que a gente, como desenvolvedor, usufrui bastante. Então, a parte de FPS, de contagem de nós, enfim, é bem bacana. E no final, eu peço para a minha view apresentar a minha cena. Aqui eu trouxe alguns exemplos de nós. Geralmente não, né? Quase sempre. Eu uso o Sprite Node, SK Sprite Node, que essa própria biblioteca traz bastante conteúdo para a gente, né? A gente consegue usar bastante coisa. Mas, caso você queira algo mais específico, tem a Label Node, Video Node, Effect Node, enfim, vários nodes da vida. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Mas, nesse aqui, eu vou estar instanciando um Sprite Kit Node. É bem simples, então, 0 segredos aqui, né? Tem a minha Redbubble, tem uma constante para ela. Aqui eu estou usando como referência como se a minha asset estivesse dentro do projeto. E algo muito importante, se você não setar uma posição para a minha sprite, é como se ela não existisse. Por mais que eu só tivesse a primeira linha, eu preciso colocar ela dentro do meu contexto bidimensional, senão ela não aparece, basicamente. Pode passar. Bom, então, entrando mais na parte de animação, não muda muito, então, basicamente, fica uma SK Action, né? O legal é que a gente pode aplicar vários efeitos, várias animações, como rotação, a gente pode movimentar, pode colocar cor, pode criar blocos. É legal também que a gente pode fazer combos dessas animações, ou seja, um movimento seguido de uma rotação seguindo de uma cor, enfim, fazer piscar. E é muito simples. Aqui no código eu estou fazendo a minha sprite se movimentar, a sprite já tinha se distanciado no slide passado. Estou falando para ela ir até o eixo X nesse ponto e com essa duração de 3 segundos. E embaixo estou mandando rodar. E aí, se a apresentação fosse compiladora, aconteceria mais ou menos isso. Seria um movimento. Ela não ia sumir, tá? Ela ia para o ponto 350. Slide, não, enfim, compilador. Pode passar. Bom, então, entrando um pouquinho na parte de física, a gente aqui tem como se fosse aquela parte de hit, né, como a gente vê em outras tecnologias também. No Sprite Kit a gente também tem isso nos nossos shapes. Eu trouxe as mais comuns que a gente usa. A parte circular, que é basicamente em torno da nossa sprite. A parte retangular, o legal que é legal e mais ou menos, né?
Essa parte retangular, o hit, ele é mais brusco, mas processualmente falando, ele é muito mais simples e mais rápido. Tem a questão do path e a da textura, que, claro, né, a textura ela traz uma jogabilidade, um formato muito mais fluido e melhor para o nosso game, né? Pode passar. E aqui também, novamente, trazendo mais um exemplo para explicar a questão da física e da colisão. A gente tem três tipos, o Dynamic, o Static e o Edge. No Dynamic, vamos fazer uma seguinte dinâmica aqui, né? Literalmente. O nosso kart, ele vai ser do tipo Dynamic, então, ele tem volume, ele tem massa, ele sofre força e colisão entre si. Então, se ele bater em algo, vai colidir, vai sofrer dano, e se algo colidir nele também. Estático, as nossas paredes. A velocidade dela é ignorada, ela é afetada por forças e colisões. Ela não é afetada por forças e colisões, mas outras sprites elas são afetadas quando colidem contra. Então, ela colidindo não sofre colisão, quando outras sprites colidem, sofre colisão. Basicamente isso. E a Edge, que é basicamente a questão do não tem volume, não tem massa, na verdade eles são irrelevantes, né? É mais para dar aquele sentido de fundo parallax, né? Algo mais voltado para o nosso background. Pode passar. Bom, é claro que o framework ele tem muito mais insumos, então tem a parte de collision mask, tem como funciona essa parte de gravidade também. É bem legal, só que ia ser estender. Mas eu super aconselho assim, a visitar a documentação. Eu acho ela muito bacana, ela é bem completinha também. Tem bastantes projetos também no GitHub. E aqui eu trouxe alguns trabalhos que eu utilizei do Sprite Kit, alguns trabalhos que eu fiz lá no projeto do App Academy. Pode passar. Pode dar play também. Ih, tem que tirar o som. Ah, tá sem som, ok. Bom, esse é foi o meu primeiro contato com o Swift, para ser bem sincero. Isso aqui era para ser um playground, né? Posteriormente eu trouxe para um aplicativo. Mas ele é basicamente um joguinho que eu mandei para o Scholarship, ano de 2019, e eu nem acreditei que isso aqui foi aceito na época, né? Ele é super simples, basicamente tem uma entradinha fofa, com várias animações, e aqui o objetivo do meu jogo era acertar a maior quantidade de corações, né? Então, aí no final eu tinha um score que eu tinha que bater. É algo assim, ele é bem simples, as sprites, não desenhei nada, eu peguei tudo free, né? Mas eu fiquei bem orgulhosa desse projetinho, consegui o Scholarship, ganhei esse ano. E, bom, aí posteriormente eu trouxe para a aplicação. E está na loja, inclusive, se vocês quiserem testar, se tiverem crianças que quiserem testar o joguinho também, ficarei agradecida. Pode passar. Bom, esse foi de um desafio que a gente fez, eu acho que os rapazes devem lembrar ali. Eu não fiz sozinha, né? Eu fiz com um grupo de desenvolvedoras, inclusive uma designer também fez toda essa arte visual. Não dá para ver muito bem, mas ele começa com uma introdução, uma cutscene, que foi narrado, foi muito bem legal. Um tema era de distopia, então foi bem... se vocês forem ver a história, ela é bem caótica. Aqui eu usei o artifício da física e colisão. Então, vocês podem ver que a Ivy, né, que é a nossa personagem, ela sofre a gravidade igual ao mundo real. Então, ela tem o pulo, eu consigo pular, eu consigo abaixar. O meu fundo está naquele modo parallax, né, então não colidem. E aí, deixa eu chegar no momento que eu vou comentar com vocês a parte de contato. Bom, nessa cena aqui, ela tem que se esconder do carinha, para não pegar ela. E aí vocês podem ver que sofre o contato, eu tenho contato com a árvore, só que eu não tenho a colisão. Eu acho que assim, foi o trabalho de física com o Sprite Kit mais legal que eu já fiz assim, e ver na prática, ver funcionando, é algo muito bacana. Pode passar. Está disponível na loja também, tá? Se vocês quiserem baixar. E por último, não menos importante, é o GADME, que ele não é necessariamente um jogo. Aqui eu confesso que a gente usou o CineKit, né, tanto que ele tem modelagem em 3D também. Ele é um app mais voltado para o well-being. Então, aqui a gente escolhe as áreas da nossa vida que a gente quer preservar, quer alimentar. E, numa forma gamificada, a gente consegue regar e aí trazer para uma estação mais sadia. Então, aqui eu tenho a minha ilha principal, que é a ilha da minha vida, digamos assim.
está na primavera, é algo bom, positivo. Embaixo, né, vocês podem ver que teve a modelagem 3D, então realmente acontece dessa forma que está acontecendo no vídeo. O inverno é algo que não está muito bem, é uma área da minha vida que precisa de mais atenção. E aí, para fazer isso, eu consigo adicionar uma atividade, colocar o nome da atividade, como eu me senti com essa atividade, enfim, dissertar o que aconteceu. Eu acho bem legal, foi um projeto muito bacana que a gente fez. Também não fiz sozinha, fiz com um grupo de desenvolvedoras. É um projeto também que eu tenho bastante orgulho. Está disponível na loja, inclusive, também. Podem baixar. Pode passar. Bom, eu acho que era mais isso que eu queria trazer para vocês. Um contexto maior de jogos, um contexto maior de game design. Trazer um pouquinho da ferramenta. Claro que ela tem algumas limitações, mas como vocês podem ver, a gente consegue criar projetos muito bacanas com ela. Aqui são as referências, né, que eu utilizei dos dados na minha apresentação, documentação do Sprite Kit. E é isso, eu não deixei slide para perguntas, mas se alguém tiver pergunta, pode vir até mim, tá? Não precisa perguntar agora, não. É sério.